Fala pessoal, nessa videoaula aqui a gente vai falar sobre os aspectos físicos gerais do Japão, ok? Você tem que lembrar que o Japão é um conjunto de ilhas, tá? Um arquipélago que fica lá no extremo oriente, beleza? Ele tá lá bem isoladão lá no Oceano Pacífico, lá no cantinho da Ásia, ok? Ele é bem oriental, ele é nosso extremo oriente, tá legal? E para você ter uma ideia mais ou menos de como é dividido esse arquipélago aí, né? Tem centenas de ilhas, tá? Chegando aí a um número extremo, muito grande número de ilhas do Japão, mas eu separei 4 principais ilhas desse arquipélago para você aí, beleza? Dá uma olhada nessa imagem aqui comigo, por favor. Essa imagem mostra muito bem como é que o Japão ele é dividido, tá? Dá uma olhada aí, ó. Apaguei a luzinha para você conseguir enxergar melhor e a gente vem assim, ó. Quais são as principais ilhas? Essa ilhazinha que eu destaquei agora para vocês, a gente chama ela de Hokkaido, né? Que tem aí entre 78.500 aí quilômetros quadrados, né? Ela é uma ilha grande, né? A gente tem a maior ilha japonesa, que é a ilha de Honshu, né, que vai ter aí mais ou menos 231 mil quilômetros quadrados, tá? A gente tem essa ilhazinha que piscou ali, pequenininha, tá vendo? Olha de novo, beleza? Ela é a ilha de Shikoku, que tem só 18 mil quilômetros quadrados, né? Ela é menorzinha, quase 19 mil aí. E a gente tem essa última ilhazinha que aparece ali embaixo, que é a ilha de Kyushu, tá? Onde eu tenho 42 mil quilômetros quadrados aí. São nessas ilhas que você vai ter as principais cidades aí do Japão, né? E principalmente nas áreas mais de planície, né? Áreas mais litorâneas, aí eu vou ter mais a concentração populacional, beleza? Mas é só realmente para você ter uma ideia de que o Japão ele é um grande complexo de ilhas, né? Principalmente por atividade vulcânica muito intensa que você tem no Japão, né? Um relevo extremamente recente, e isso vai dar mais ou menos essa configuração para a gente aí, beleza? Pode voltar aqui para mim? Tá? E a gente vai dar uma olhada de como que essa estrutura física geral, zona assim do Japão, aparece pra gente, ok? Vamos lá, a gente tem aqui, ó, qual é a estrutura geológica, a estrutura de relevo do Japão, né? Você tem que ter uma ideia de que a gente tem ali um encontro de mais ou menos umas 3 ou 4 placas tectônicas, tá? Que vão ser extremamente instáveis, né? Então eu tenho uma grande instabilidade tectônica. O que isso quer dizer? O que a instabilidade quer dizer? Lembra que o Brasil ele está estável tectonicamente porque ele está em centro de placa tectônica? Então é difícil de você sentir algum terremoto. Não tem terremoto no Brasil? Tem, mas você não consegue sentir tão facilmente, né? Como acontece, por exemplo, no Japão, aqueles terremotos de 8 graus na escala Richter, né? A gente tem aí uma grande instabilidade geológica aqui no Japão, né? Principalmente porque ele está situado bem em cima do Círculo do Fogo do Pacífico, né? Uma partezinha do Círculo do Fogo do Pacífico pega o Japão inteiro. E esse Círculo do Fogo é o que a gente chama de uma grande intensidade aí de atividade tectônica, ok? Tá gerando aí vulcanismo, intensos terremotos, né? Você tem problemas aí muito grandes relacionados a essa instabilidade, e isso vai dar para a gente não só as características físicas do relevo japonês, mas também algumas adaptações que a sociedade vai precisar passar, né? Aquela questão tecnológica, da tecnologia da engenharia civil, isso aí vai ter que ser muito implementado por causa dessa condição aí, tranquilo? Vamos seguir. A estrutura ela é em dobramentos modernos. Dobramentos modernos são relevos mais recentes, beleza? São relevos bem mais recentes, são modernos, tranquilo? E eles são dobramentos. O que isso significa? São estruturas extremamente acidentadas, né? Se eu tenho um dobramento das placas tectônicas, isso vai gerar acidentes geográficos, grandes inclinações, né? Isso aí você já está sabendo, você lembra que dobramento moderno, eu tenho 2 exemplos bacanas, né? Você tem o Cordilheira dos Andes aqui no nosso litoral pacífico da América do Sul, né? E a gente tem a Cordilheira do Himalaia ali, ó, no encontro da placa euroasiática com a placa indo-australiana, né? Então você vê aí dobramentos modernos são estruturas mais recentes, tranquilo? Vamos lá. Eu tenho um relevo então acidentado, isso vai dar uma dificuldade para a ocupação, né? A população ela vai estar muito concentrada onde se pode ocupar, né? Nas áreas mais planas. Ah, não tem gente morando nos relevos acidentados? Tem, você vai ter vilarejos, alguns povozinhos, mas a grande maioria
vai estar concentrada, né, aí na parte litorânea, porque é a parte mais rebaixada aí desse relevo, tranquilo? Isso principalmente na parte litorânea mais oriental ainda, né? Mais pro lado de lá do Pacífico você vai ter essa concentração populacional aí, tranquilo? Vamos lá. A atividade vulcânica vai ser muito intensa, tranquilo? E isso a gente pode associar com esse relevo recente aqui. Então eu tenho um relevo recente, muito por causa dessa atividade vulcânica, e isso como consequência direta eu tenho a ausência de recursos minerais, tranquilo? Os minerais metálicos, eles necessitam de um relevo mais antigo, né? Pra você ter uma ideia, o Brasil, por exemplo, que ele tem uma grande quantidade de escudos cristalinos, que são relevos lá do nosso pré-cambriano, né, que são ricos em recursos minerais aí, né, que precisam de um tempo muito maior para a sua própria formação. Então, um relevo mais recente, ele não vai ter essa situação aqui. O que vai gerar uma necessidade que o Japão tem hoje de importação desses materiais, mas você vai ver que ao longo da história japonesa, né, ele vai buscar de outras maneiras, algum momento imperialista também para estar buscando esses recursos minerais aqui. Além disso, a questão energética pode ser comprometida, né, com uma falta aí de combustíveis fósseis, né? Fóssil lembra algo antigo, então em relevos mais recentes, os combustíveis fósseis, né, vão estar também escassos aí, não vão aparecer dentro do Japão, tranquilo? Então isso aqui é simplesmente um aspecto físico mais geral relacionado à estrutura do relevo japonês, beleza? Mas a gente ainda tem dois assuntozinhos para falar ainda sobre esses aspectos físicos, tá? São um pouquinho mais rápidos, mas vamos lá, dá uma olhada aqui comigo, vem para cá. Olha só, os aspectos climatobotânicos, né, ligados a essa questão da vegetação e a questão climática, né? Eu tenho um clima temperado oceânico. Lucas, temperado oceânico, me ajuda, né? Lembra pela palavrinha? Temperado é aquele que nem é tão frio e nem é tão quente, beleza? Você vai ter aí características quentes e características frias. Eu vou ter estações do ano muito bem definidas, né? Você tem tanto as estações fortes como o verão e o inverno e as estações de transição, como a primavera e o outono, tranquilo? E por ser oceânico, ele está ligado à maritimidade. Estando ligado à maritimidade, ele vai ter bastante umidade aí e você vai ter uma variação de temperatura um pouco menor, né? Um clima que não é desagradável aí, esse clima japonês. É um clima aí bem tranquilinho aí para manutenção aí das pessoas. As pessoas não vão passar nem tanto frio, mas também não vão passar tanto calor, tranquilo? Então é um clima aí que favorece bastante a população. Mas vamos lá. A atuação das monções. Monção. Ih, Lucas, também não lembro muito bem o que é monção. Eu acho que eu vi isso lá na minha aula de clima, né? Você tá certo. As monções são ventos que vão trazer umidade, mas que também podem impedir que a umidade chegue dependendo do período, né? Lembra que são aqueles ventos que vão de alta pressão para baixa pressão, sendo que a monção de verão, a baixa pressão é o nosso continente, então vem ventos oceânicos, tá? Vento oceânico traz umidade, tranquilo? E durante o inverno, o meu continente que se resfria rapidamente vai ser a minha alta pressão e vai ventar sentido oceano, tranquilo? Então são ventos continentais, continental traz continentalidade e falta de umidade. Então durante a monção de inverno eu tenho um período um pouco mais seco e a monção de verão tem um período um pouco mais úmido, beleza? É só para você lembrar que as monções vão atuar ali também. Tranquilo? E isso dá pra gente uma floresta temperada e floresta de coníferas, né? Floresta temperada mais as áreas rebaixadas, né? E a floresta de coníferas um pouco mais alta aí, porque ela necessita aí de um frio um pouco maior para se estabelecer com melhor facilidade. Tranquilo? Então, dessa maneira, a gente tem os aspectos climatobotânicos e, para encerrar, a gente vem com a hidrografia japonesa. A hidrografia japonesa, ela não é muito extensa, tá? Apesar de você ter rios com grandes quedas d'água, com força, a gente não tem muita utilização desses rios para um fator econômico, como hidrelétricas, né? Até por causa do tamanho do Japão. Mas aí, só para você ter uma ideia, a gente tem uma pequena bacia hidrográfica, tá? E a maior parte dos rios em grandes desníveis, né? Isso ligado ao fato de você ter um relevo acidentado, tá bem? Então, essa bacia hidrográfica ela vai ser muito utilizada para abastecimento local, né? Você vai ter uma pesca ali sendo utilizada, mas
em âmbitos de navegação e em âmbitos de produção de energia elétrica, a gente não vai estar utilizando a bacia hidrográfica japonesa aí não. Tranquilo? Então, esses são os nossos aspectos gerais físicos aí do Japão. Tudo bem? Então, até a próxima aula.